Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, mais uma vez eu vim falar sobre o DIU. Já tem 2 vídeos sobre o DIU aqui no canal. Um é o vlog do dia que eu coloquei o DIU e o outro é um relato de 5 meses com o DIU. Eu vou deixar os dois aqui na descrição do vídeo e também no final do vídeo, quando acabar o vídeo, eu vou colocar os 2 vídeos para vocês conferirem. E agora, depois de um ano, na verdade um pouco mais de um ano, eu vim falar como tá sendo o DIU, como tá sendo a minha experiência com o DIU. Vocês me fizeram muitas perguntas nos outros vídeos. O vídeo de relato de 5 meses tem mais de 40 mil visualizações, eu tô muito feliz com isso. Teve muita interação de vocês, muitas perguntas, eu fico muito feliz com isso. Só que como já tem 2 vídeos sobre o DIU aqui no canal, eu não quero fazer uma coisa muito repetitiva, então eu vou tentar ser mais objetiva nesse vídeo, não ficar um vídeo tão longo e tão repetitivo, falando as mesmas coisas que eu falei nos outros vídeos. Como eu falei, eu tô usando o DIU há mais de um ano, eu coloquei dia 18 de julho de 2016 e agora a gente tá final de agosto, início de setembro de 2017, então tem um ano, mês, quase um ano e 2 meses. Pro vídeo não ficar tão longo, eu separei alguns tópicos no celular aqui pra eu falar e também tirei print de algumas perguntas mais frequentes, perguntas que vocês mais me fazem nos vídeos. Tem muitas perguntas repetidas, algumas que eu nem consigo responder. Vou começar pelos tópicos e depois eu passo para as perguntas. O que é o DIU? Para quem tá querendo colocar DIU e tá em dúvida se quer colocar ou não, o que é, como ele funciona, o DIU, que DIU é uma sigla, né, que significa dispositivo intrauterino ou dispositivo intraútero, que já diz o que, como é o DIU, como ele funciona. Ele é um dispositivo que fica no útero. Existem 2 tipos de DIU, o DIU de cobre, que é o que eu uso, e o DIU Mirena. Os dois têm a mesma função, que é prevenir gravidez, mas ambos têm algumas coisas diferentes. Por exemplo, o DIU de cobre, que é o que eu uso, que eu vou falar aqui no vídeo sobre ele. Então, se você quer colocar o DIU Mirena, eu não uso o DIU Mirena, eu não sei muito sobre o DIU Mirena, a não ser que eu já vi na internet, mas como eu não uso, não conversei com o meu ginecologista muito sobre o DIU Mirena, então eu não vou explicar sobre ele. Para deixar bem claro aqui no início do vídeo, eu não sou nenhum profissional sobre DIU, não sou ginecologista, nada do tipo. Eu sou apenas uma pessoa que usa o DIU há mais de um ano e vim aqui compartilhar minha experiência com vocês. Minha experiência com o DIU como pessoa, tá? Não sou profissional. Porque tem alguns comentários nos vídeos, tipo, como se fosse para um ginecologista e eu não consigo responder. Tem vezes que eu recebo perguntas, tipo, aconteceu isso, isso e isso, é normal? O que eu faço? E eu não sei, eu tô apenas compartilhando a minha experiência com vocês. Então, se acontecer alguma coisa diferente, vá no seu ginecologista. Eu quero deixar isso aqui no início do vídeo. Eu sei que a gente fica com muita dúvida quando acontece alguma coisa e tudo, mas me desculpe, mas eu não vou poder responder esse tipo de pergunta. Tipo de pergunta sobre o DIU em si, eu consigo responder, mas sobre alguma coisa que aconteceu com você pessoalmente, eu não vou poder responder porque eu não sou profissional nessa área e eu não entendo sobre isso, eu entendo o que já aconteceu comigo, o que eu posso compartilhar com vocês. Então, falando bem grotescamente, o DIU é um dispositivo que fica no útero que tem a função de não deixar você engravidar, né, de prevenir gravidez. Vou falar bem por cima, assim, um pouco da diferença do DIU de cobre e o DIU Mirena. O DIU de cobre é feito de cobre. Não, é de zinco, Como o nome já diz, é de cobre, feito de cobre. Ele não vai soltar hormônio, ele não vai soltar alguma coisa que vai pro seu sangue, que vai pro seu coração. Teve até esse tipo de pergunta. Ah, já ouvi falar que o DIU de cobre solta não sei o que lá, que vai pro seu sangue, que vai pro seu coração e tem risco de você morrer. Quê? Primeiro de tudo, não acredite em tudo que você vê na internet, em tudo que as pessoas falam. O DIU de cobre, ele não solta nenhum tipo de hormônio, nada do tipo. Ele vai soltar uma substância que simplesmente vai prevenir a gravidez. O que acontece com o DIU de cobre? O DIU de cobre tem alguns casos que ele não é indicado para pessoas que têm um fluxo menstrual muito grande ou tem muita cólica. Por quê? Ele pode aumentar o fluxo, consequentemente aumentando a cólica. É para toda pessoa que ele vai aumentar o fluxo e a cólica? Não, mas pode acontecer de aumentar. Então, para esse tipo de pessoa, ele não é indicado, assim, bem grotescamente falando, tá? Porque eu não sei, como eu já falei, não sou profissional, é o que eu sei usando, com esse tempo que eu tô usando. O DIU de cobre também tem durabilidade de 10 anos. Depois que você colocou, você pode ficar com ele 10 anos, a não ser que você queira tirar antes disso, mas ele tem durabilidade de até 10 anos. Já o DIU Mirena tem algumas coisas diferentes. O DIU Mirena, primeiramente, ele não é de cobre. Oh. E ele
tem hormônio. Não significa que ele vai fazer você engordar, vai fazer você ter espinha, vai fazer você ter mudanças hormonais, não. Ele tem um hormônio, mas ele vai soltar aquele hormônio só no útero, porque ele fica ali no útero. Não se preocupe que ele não vai pro seu corpo e você vai engordar, vai ter espinhas e vai fazer como o anticoncepcional em comprimido faz. Acaba causando reações na pessoa. O DIU não causa isso, nem o DIU de cobre, nem o de Mirena. Ele não causa reação no corpo da pessoa. Ele vai simplesmente prevenir gravidez. Então, nem o DIU de cobre, nem o Mirena vão fazer você engordar, vão fazer você ter espinha, nada do tipo, tá? O Mirena, no caso de você ter muito fluxo ou cólica forte, não vai ter problema. Ele, na maioria das vezes, ele diminui isso. Também, como o de cobre não é todas as pessoas, mas pode acontecer. Tem pessoas que nem menstruam usando o DIU Mirena e ele pode diminuir a cólica, diminuir o fluxo, melhorando a vida da pessoa, né? Então ele é super indicado para quem tem muita cólica e muito fluxo. Ele é perfeito para esses casos. Diferente do DIU de cobre, ele dura 5 anos. O DIU de cobre dura 10 e ele dura 5. E também tem uma diferença entre eles bem grande, que é a diferença de valor. O DIU de cobre, pesquisando online, o DIU de cobre custa cerca de R$100 com o frete, e o Mirena custa de 900 a 1.000, 1.200, dependendo do site que você for comprar, com o frete. Então tem uma diferença bem grandinha aí. Vale você conversar com seu ginecologista para ver qual é o melhor para você, porque na verdade você vai ficar muito tempo com ele, então vai ser um benefício muito bom. Você não vai precisar tomar comprimido, nada do tipo, para evitar a gravidez. Uma coisa muito importante, DIU, da mesma forma que anticoncepcional comprimido, que anticoncepcional injetável, não previne doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer anticoncepcional não previne, a não ser preservativos. Você vai prevenir uma gravidez, mas não previne doenças sexualmente transmissíveis, tá? É bom falar isso. Dói? Incomoda? Atrapalha na relação sexual? Essas são as perguntas mais feitas também. E a dor varia muito de pessoa para pessoa, assim como para tudo. Tem pessoas que são mais sensíveis para a dor, que provavelmente vão sentir uma dor forte. Tem pessoas que não são sensíveis para a dor e que não vão sentir dor, que foi o meu caso. Eu não senti dor. No vídeo de relato eu falei mais sobre isso, então vale você ver depois desse vídeo, vai lá ver o relato de 5 meses, que eu falei mais sobre sentir dor ou não sentir dor. Mas isso é de pessoa para pessoa, assim como tudo em relação à dor, a qualquer procedimento médico. Incomoda? Tem pessoas que têm dúvida se quem usa DIU sente ele quando tá com cólica, em algumas situações, se dá pra sentir o DIU. E não, gente, não dá pra sentir o DIU porque ele tá lá no útero, então não dá pra sentir. Não sinto ele quando tá frio, quando muda de lua, quando eu tô menstruada, não sinto o DIU, em hipótese nenhuma. Eu acho que se você tá sentindo algum incômodo, tem que ficar em alerta aí, porque o DIU não é pra incomodar em nada, não é pra você sentir ele. Desde que eu coloquei, eu não sinto nada, então não. Às vezes eu até penso, Será que ele ainda tá aqui? brincadeira. Então, se você sente algum incômodo, alguma dor e tá muito frequente isso, é bom você ir consultar seu ginecologista, porque ele pode ter deslocado, isso pode dar problema, te causar infecção, pode até ter uma gravidez indesejada. Então, o DIU tem que ter acompanhamento. Se você sentir alguma coisa diferente, vai no seu ginecologista. Outro medo do DIU é: atrapalha na relação sexual? Dá pra sentir? Meu marido vai sentir? Meu parceiro vai sentir? Não, gente. Como eu já falei inúmeras vezes nesse vídeo, ele é um dispositivo intrauterino, ele vai estar no seu útero, então não há hipótese do seu parceiro sentir de atrapalhar na relação sexual, a não ser que ele esteja deslocado, que ele esteja fora do lugar e você já vai ter sentido alguma coisa diferente, então tem que procurar o ginecologista. Por que eu decidi colocar o DIU? Eu não tive uma experiência muito legal com anticoncepcional em comprimido e nem com a vacina, porque todo mês ou de 3 em 3 meses levar uma agulhada no bumbum não é legal, não me adaptei muito bem com a injeção, até porque eu acho que também muda um pouco o corpo e eu tenho muita acne, sempre tive muita acne. Com alguns anticoncepcionais eu acabava tendo mais, então eu ficava frustrada. Uma experiência muito legal com a vacina e com o anticoncepcional. Eu errei porque eu troquei, eu não entendia muito bem porque eu estava no início da minha vida de tomar anticoncepcionais, então eu não entendia muito, acabei errando e o resultado foi a gravidez, mas hoje estou muito feliz com a minha bebê. Claro, mas não quero outra gravidez desse jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Outro fator muito importante que fez eu tomar a decisão de vez é que eu sou muito ruim para tomar remédio. Qualquer
remédio. Não gosto de tomar remédio, não lembro. Me dá uma agonia todo dia engolir aquele negócio, parece que para aqui. Não gosto de tomar remédio, esqueço de tomar remédio. Eu colocava despertador no celular todo dia quando eu tomava o anticoncepcional em comprimido, mas o que acontecia? Se eu tava ocupada, eu tava lavando louça, eu tocava o despertador, eu desligava o despertador, continuava lavando louça e esquecia. Se eu continuasse com o anticoncepcional, provavelmente eu já estaria com outro bebezinho, talvez sim. Então esses foram os fatores que me fizeram decidir a colocar o DIU. E quando eu descobri que era fácil para conseguir colocar o DIU, que não era caro, obviamente eu optei pelo DIU. Deu certo pra mim? Eu indicaria. Com mais de um ano de DIU, eu posso dizer que tá dando muito certo. Eu indico para várias pessoas que eu escuto reclamando sobre comprimido, alguma coisa, eu falo: por que você não coloca DIU? Você já pesquisou sobre o DIU? Sabe como que funciona? O DIU é super legal, e falo a minha experiência com o DIU, até porque talvez pra pessoa não vai ser como foi pra mim, mas eu falo a minha experiência e eu indico sim. Foi assim, gente, a melhor alternativa em relação ao anticoncepcional que eu tomei na minha vida, porque eu não preciso ficar me lembrando de tomar, eu não preciso ter medo de, eu esqueci ontem alguma coisa e ficar, a menstruação atrasou, meu Deus, eu tô grávida. Não. Claro que eu tenho que ter o cuidado de ir de 6 em 6 meses no ginecologista, ver se tá tudo bem, se tá tudo num lugar, mas facilita a vida. Eu vou o quê? 6 vezes, 2 vezes no ano, ver se tá tudo bem. Ou se eu sentir alguma coisa diferente, eu também vou pra ver, porque acompanhamento é fundamental. Mudou as cólicas ou fluxo menstrual? Então, esse assunto é um pouquinho complicado, porque eu coloquei o DIU depois que eu tive minha filha. Algumas pessoas me perguntaram quanto tempo depois. Depois de 9 meses com a minha filha que eu coloquei o DIU. Quando eu coloquei, eu tava amamentando, então eu não sabia como que tava a minha cólica e o meu fluxo menstrual depois que eu tive bebê. A maioria das mulheres não menstrua quando tá amamentando. Antes de engravidar, meu fluxo era maior. Eu ficava menstruada por mais dias. Só que tem isso de depois de você ter bebê, pode ser que diminua. Só que como eu coloquei o DIU amamentando, eu não tive a experiência de saber como que tava a minha menstruação depois de ter bebê. Meu fluxo diminuiu bastante, os dias de menstruação diminuiu. Ficava mais ou menos 6, 7 dias e agora eu fico 4, 5 no máximo. Então diminuiu. Já a cólica, eu não sentia cólica. Sentia nada de cólica, sentia um incômodozinho assim, tipo, oi, tô aqui, menstruação. Tipo isso, sabe? Só pra avisar que, incômodozinho que eu não precisava tomar remédio. Já depois que eu coloquei o DIU, aumentou um pouquinho a cólica. Algumas vezes eu preciso tomar um comprimido, tipo, começou a doer um pouquinho mais, tomo um comprimido, pronto. Foi assim que aumentou a minha cólica, mas eu não sei se tem relação a eu ter tido bebê ou se tem relação com o DIU. Eu acredito que o fluxo diminuiu por causa que eu tive bebê. Acho que o DIU não diminuiu o meu fluxo, até porque é o DIU de cobre que eu uso, então o DIU de cobre provavelmente aumentaria, mas não aumentou. Já a cólica eu acho que foi por causa do DIU, sim, aumentou um pouco. Gente, esse vídeo ficou bem grande porque vocês têm muitas dúvidas e me perguntam muitas coisas, por isso eu quis explicar detalhadamente sobre cada assunto. Então ficou um vídeo grande, eu vou fazer a parte 2 agora. Então eu vou dividir, vou colocar esse e vou colocar a parte 2 respondendo só as perguntas de vocês nos comentários. O próximo vídeo sobre o DIU vai ser respondendo as perguntas de vocês nos comentários dos outros vídeos sobre o DIU. É isso, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se você tiver gostado desse vídeo, se tiver te ajudado, deixa o seu like aqui pra mim, pra esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecerem o canal. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.